Boa tarde, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre as formas mais fáceis, mais eficientes para você ter o corpo mais bonito possível, saudável, aquele que você sempre sonhou. Vou lhe dizer quais exercícios são mais eficazes para esse fim e vou lhe passar uma série de dicas fenomenais que vão desde peptídeos à reposição hormonal. No vídeo de hoje pretendo lhe mostrar uma série de conselhos importantíssimos. Eu considero todos eles essenciais, por isso já aviso que no final vou lhe passar as melhores dicas para você conseguir suplementar, aumentar sua força e massa muscular. Já aviso que eu não tenho nenhum vínculo comercial com as empresas que eu confio, então considere tudo isso como um presente a você e lembre-se de que se você não escutar até o final, poderá perder as melhores dicas. Então vamos a fundo, pessoal. Em um segundo lugar, eu diria que é muito importante, acima de tudo, desenvolver uma mentalidade vencedora. Você não vai conseguir os melhores resultados possíveis, o melhor corpo possível, se você não está disposto a conquistá-lo todos os dias. Então deve ser uma luta diária. E a boa notícia é que com o passar do tempo, você vai ficando cada vez mais acostumado, vai ficando mais fácil, mais prático e automático. Assim você tira de letra, até mesmo com mais primazia e excelência, que não para nunca. Beleza, pessoal? Se você seguir o protocolo certo, é claro, senão você vai passar aí anos e anos fazendo a mesma coisa que dá os mesmos resultados medíocres de sempre. Então esse episódio serve para qualquer um, para quem quer ficar marombado também, aquele que quer mais definição apenas, ou se você quer apenas um corpo melhor do que o seu corpo do momento, né? Um corpo exemplar, arquétipo, aquele que você sempre sonhou, você vai ter a faca e o queijo na mão para esculpir seu físico. Então fique ligado. E a propósito, gente, o objetivo do coach emagrecimento, eu quero falar sobre o coach emagrecimento. Se você quiser emagrecer da forma mais eficaz e saudável possível, é só mandar uma mensagem no meu WhatsApp, que está no link desse vídeo. É mais fácil do que você adicionar no seu telefone, então clique no link desse vídeo ou me adicione no 97533-8525. Repetindo, 11-97533-8525. Assim você pode secar muito, é só seguir passo a passo. Você também pode parcelar no cartão. Então se prepare para crescer na vida. Agora, um erro muito comum que eu noto bastante é o fato que muita gente está fazendo exercício errado para ter o corpo mais magro e bonito. Muita gente cai na armadilha dos exercícios aeróbicos para um corpo melhor. Porém, a verdade é que se você ficar só fazendo aeróbico, provavelmente você vai ter um físico medíocre. Com certeza não atingirá seu potencial máximo e ficará decepcionado. Pois fazer apenas exercício aeróbico geralmente leva a uma notável perda muscular gradual com a idade. Isso muita gente não sabe, gente. A chamada sarcopenia. Então, estudos mostram que 10 anos de exercício aeróbico apenas pode causar perda significativa na maioria dos participantes. E como muitos de vocês já sabem, já devem saber, músculo é extremamente importante para a longevidade, para reduzir a mortalidade, pois aumenta a chance de recuperação de doenças nos hospitais, principalmente na terceira idade, mas vai muito além. Né? Por si só, o músculo é um próprio órgão endócrino. Sem ele, a saúde simplesmente definha com o tempo e não é otimizada. Né? Então, você não pode ficar correndo apenas o resto da vida, que você vai perder músculo, vai ficar magrinho, vai ficar, aliás, o falso magro, né? Vai ficar com uma estrutura fraca, definhada, e com bastante gordura corporal. É isso que você tem que evitar, tá certo? Mas, por outro lado, quando você ganha mais músculo, você proporciona mais longevidade e mais saúde ao seu corpo. Então, os estudos mostram que as características pessoais que mais se correlacionam com uma maior longevidade são o quê? A força de punho e força das pernas, principalmente. São diversos estudos mostrando essa relação. É importante aumentar a força. E voltando à questão estética, o que muita gente não sabe é que, o que é óbvio, né? Que você, para emagrecer, precisa ganhar músculo. Né? Eu sei que aquelas mulheres que têm a ideia um pouco romântica de emagrecimento, que você tem que fazer aeróbico e pronto, vai emagrecer. Não, não é assim. Para você emagrecer, você tem que desenvolver seu músculo para aumentar seu metabolismo e queimar gordura. Então não confunda o ganho de massa muscular com o ganho de peso, porque a pessoa pode ganhar músculo e emagrecer. Isso é o que acontece quando você faz um plano bem formulado de aeróbico e treinamento de força na semana. Você proporciona queima de gordura com aumento de músculo. Então você perde peso e aumenta a musculatura. Então, eu vejo esse erro nas mulheres.
Muitas delas ficam com medo de fazer musculação porque acham que vai ganhar peso ao invés de emagrecer, acham que vai ficar grande e forte. Não, isso é um processo muito longo, que você demora meses de muito treinamento, muito foco para desenvolver esse físico. Mas, por outro lado, um treino de musculação bem feito, porém modesto, né, de 3, 4 vezes na semana, vai te ajudar bastante a emagrecer e secar, que é isso que a maioria das pessoas quer, beleza? Então, nada poderia estar mais longe da verdade. O seu peso total é a soma da massa muscular, que inclui os músculos, ossos e órgãos, e a massa gorda, que é composta, obviamente, de gordura. Então, a pessoa acima do peso tem excesso de gordura para queimar. Então, a massa de gordura, mesmo que você ganhe 2 ou 3 quilos de músculo, você ainda pode perder 10 quilos ou mais de gordura, que no final vai resultar em bastante perda de peso. A pessoa vai secar, assim proporciona definição e bastante notoriedade. E é assim que você cresce, porque essa é a sacada. O treino resistido, que é o treinamento de força, seja musculação ou crossfit, vai levar o ganho de músculo, que é a forma mais eficaz de queimar gordura, vai muito além do treino aeróbico, muito além. Muito músculo, mais músculo é equivalente ao metabolismo mais robusto, maior taxa metabólica em repouso, inclusive você vai queimar gordura em repouso durante o dia. Ou seja, você começa a virar uma máquina de queimar gordura, principalmente quando o seu treino está alinhado a uma dieta de baixo teor de carboidrato, e rica em proteínas, ou pelo menos quantidades adequadas de proteína. Então a chave é essa: treinar mais, comer mais proteína e menos carboidrato. Agora vamos entrar nos detalhes. O que não funciona quase nunca é fazer esse aeróbico com muito vigor, muita frequência, sem fazer nada de musculação. Então, dieta alta em carboidrato e aeróbico é a receita para o desastre, né? Estou falando bem o básico, pessoal, mas é importante falar porque muita gente não sabe. Por outro lado, entrando mais especificamente na questão da musculação, aumento das células satélites muscular, o aumento da força, aumento da potência do treino resistido muscular, pode ser feito frequentemente, deve ser prezado, inclusive a inclusão de treino intervalado também, porque o treino intervalado aumenta a densidade das mitocôndrias. As mitocôndrias são usinas de energia nas suas células, então ativa aí as enzimas citocromocelcidase, que é o complexo 4, que é responsável pela etapa final de conversão do quê? De elétrons dos alimentos em energia ao reagir com oxigênio. Então você aumenta a eficiência do seu corpo em produzir energia, você torna uma pessoa mais saudável e um queimador de gordura verdadeiro. Então é muito importante você aumentar seu músculo, né? Melhorando assim sua função mitocondrial através do treino de força e o treino intervalado. Né? Treino intervalado é aquele tiros, né, que você pode fazer na esteira ou pode fazer na rua. Treino intervalado, HIIT, High Interval Training, beleza? Agora, entrando em mais detalhes, isso traz uma série de benefícios para essa saúde, né? Aumenta a via anabólica emitor no músculo. Você quer aumentar o quê? Emitor no músculo e diminuir o emitor no fígado e nos órgãos, porque isso aumenta a sua saúde. Isso reduz toda aquela capa de gordura abdominal, das vísceras, que aumenta a inflamação corporal. Então, você reduz a gordura ao desenvolver músculo, reduz a gordura das vísceras, do fígado, e, portanto, reduz o seu risco de desenvolver as tão chamadas doenças crônicas degenerativas modernas, que matam o homem moderno, né? Não são os vírus que matam o homem moderno, às vezes está aí 5%, 10% no máximo, mas é a condição de saúde da pessoa que é o mais determinante, e 60% das mortes são por doenças cardíacas e câncer. Tudo isso você melhora dramaticamente seu prognóstico e sua longevidade com todas essas práticas que eu vou lhe passar. Então, você assim aumenta a sua autofagia, que é a renovação das células. Então, quando você faz um jejum, um treinamento de força intervalado, principalmente quando você faz o seu treino de jejum, quando você incorpora o jejum na sua rotina, você atinge a autofagia, que é a renovação das células, quando as células, o lisossoma, que é o estômago das células, começam a digerir elementos que são lixos celulares, waste products e bactérias e vírus patógenos. Então, uma renovação total das células, joga fora as partes ruins e fortalece as partes boas. E também, inclusive, gera apoptose. A apoptose é a morte celular programada. Então, suas células ruins, velhas, são eliminadas, né? Estão chamadas células senescentes. Assim também, você melhora demais o estado da sua saúde, porque você elimina tudo que é de ruim e deixa só o que é bom. Os componentes intracelulares e as células em si, que são velhas e precisam ser jogadas fora.
Então você alinha seu jejum com o seu treino e vai fundo. Aí você queima gordura como você nunca sonhou, principalmente somado a low carb, como eu falei. Então tudo isso é comprovado pela ciência. O que não é comprovado foi as febres de maratonas. Lembra das febres de maratonas dos anos 90? Então, tudo começou, vou explicar resumidamente a história. A febre das maratonas dos anos 90 fez com que surgissem um crescente número de estudos feitos em atletas corredores. Daí, houve muita repercussão na mídia e assim virou moda. Então as pessoas começaram a associar maratonas com um estilo de vida saudável, superação pessoal, que é claro, envolve muita superação pessoal, mas não é necessariamente estilo de vida saudável. Você destrói seu corpo e alguns estudos mostraram que maratonistas têm inclusive uma composição corporal pior do que quem não faz exercício. Então você acaba destruindo a sua própria composição corporal porque é um estresse tremendo no corpo. Agora, os estudos feitos com exercícios de força, musculação, crossfit, são mais recentes, né? A mídia passou a incorporá-los mais recentemente e assim a gente tem agora mais variedade e mais diversidade de opiniões. Agora, tem muitos experimentos também feitos com esse treino resistido de musculação, mostrando que o treinamento em si de força foi substancialmente superior para aumentar a expectativa de vida, longevidade, né? Então todo mundo achava, você tem que correr para aumentar a sua saúde. Não, os estudos mostraram que o treinamento de força, a musculação foi muito superior a modalidades de aeróbicos para aumentar a longevidade. Volta àquela questão que eu falei, a correlação entre força de punho e força de perna com o aumento da expectativa de vida. Então você deve já ter entendido até o momento que deve prezar tanto o treinamento de força quanto um pouco de aeróbico. Só que para a composição corporal, é claro, treinamento de força deve ser o foco, ao contrário do que muita gente pensa, infelizmente. Então você deve fazer o quê? Musculação no mínimo 3 vezes na semana para ter bons resultados, de preferência 5 a 7 para ter excelentes resultados. Só que você não pode ignorar totalmente o aeróbico e ao mesmo tempo você não pode fazer demais ao ponto de atrapalhar seu treino. Né? Para otimizar sua composição corporal, você tem que deixar o aeróbico para 1 a 2 vezes na semana no máximo. Né? Se possível, uma caminhadinha aí, uma pedalada leve diária de 10 a 20 minutos. Você vê muitos fisiculturistas profissionais fazer 20 minutos de caminhada, de aeróbico, de pedalada de manhã e treinando todo o resto da vida. Então esse é o tempo que você deve despendiar essas atividades menos importantes. Apenas um complemento, nada a mais. Tá certo, pessoal? Então esse é o passo mais importante, que é a estrutura da rotina que surgiu ser baseada na musculação, dieta low carb, assim terá ótimos resultados. Se for um nível marombado mesmo, provavelmente você vai precisar de mais carboidratos. Alguns fisiculturistas consomem mais, outros menos. A genética vai determinar. Alguns precisam realmente deixar os carboidratos mais concentrados para a noite ou na janela anabólica do treino. Outros já podem comer com mais frequência ao longo do dia, inclusive devem para ganhar peso e massa muscular. Isso eu estou falando, é claro, de um nível muito, muito profissional. Então, o treino que você deve estruturar de preferência com o personal trainer, né, um método de musculação normal, focado em grandes grupos musculares, inclusive incluindo diversos exercícios de peito, costa, perna, coloca o máximo possível de exercício que puder. Né? Faça um treino completo, foque nesses grandes grupos musculares para ter melhores resultados, principalmente nas pernas, que pouca gente sabe, mas é o maior grupo muscular, portanto produz o maior impacto hormonal no corpo, incluindo todos, você deve incluir todos os outros, né, esses grupos musculares, mas o treino de perna deve ser o mais intenso. Então, por exemplo, vou te passar um exemplo bem simples. Você pode fazer um treino ABC ou ABCD, né? Cada letra se refere a um dia, a um treino específico, em que você coloca vários exercícios de perna num dia, no outro costas e no outro peito, e no quarto dia seria ombro. No treino ABC você pode misturar o ombro com os outros grupos musculares. Assim você consegue treinar todos os dias da semana, trabalhar cada um desses grupos musculares isoladamente e ao máximo.
né? Então é claro que você deve sempre se desafiar, porque a progressão é a chave. Esse é o elemento mais importante. É o elemento mais importante de todos. Você toda semana ou a cada 2 semanas deve aumentar um pouco sua carga e assim desenvolver mais seu físico com o tempo, chegar ao corpo que você nunca teve, nem mesmo nunca sonhou. Então você vai se surpreender e já por outro lado, todo mundo conhece aquela pessoa que está na academia há anos e sempre carrega os 2 pezinhos aqui, 2 pezinhos ali, a pessoa fica com aquele corpinho medíocre por anos e só piora com o tempo por causa da dieta, que também é uma vergonha. Então, treinamento fraquinho, medíocre, também uma dieta medíocre. Isso não é o que você quer para atingir seu potencial máximo. O desafio, portanto, deve ser diário. Né? Todo dia você deve se desafiar. Toda semana aumentar a carga. Foi claro? Então, enfatize bastante nisso. E eu, particularmente, eu falo bastante, sou surfista, né? Então, como consequência, eu passo 5 horas na água, geralmente, às vezes mais que isso, até 6 horas. E isso acaba afetando um pouco minha composição corporal negativamente. Após esses dias intensos de surf aí, que acaba me deixando mais magro. Então, eu perco bastante massa. Daí eu volto a ganhar depois de retomar a prática de musculação. Só alguns dias, mas 2, 3 dias é o suficiente para perder massa. Primeiro que você está deixando de treinar para surfar. Segundo que o corpo se adapta ao treino aeróbico encolhendo, né, perdendo tanto músculo quanto gordura. Então eu fico aí, atualmente, no meu caso eu nem perco muita gordura surfando, eu perco mais músculo. Então eu fico geralmente na faixa de 82, 86 quilos. Se não fosse pelo surf, provavelmente ficaria mais na casa dos 86, sempre aí com 7, 8% de gordura corporal, não muda muito, né, bem definido, mas já aviso a vocês que você não tem, se você não tem paixão pelo esporte, não tem motivo para você fazer aeróbico, né? Não vale a pena focar demais nessa modalidade, não faz sentido para a saúde, para a estética. A testosterona pode começar a cair com o tempo, o cortisol também começa a subir, adrenalina, diversos hormônios do estresse, daí você pode desenvolver o tão chamado burnout, síndrome do esgotamento excessivo aí do burnout. Então, foque nesses músculos com um trabalho pesado, lento e controlado, né? Não fique fazendo peso pesado e rápido, que não vai fazer diferença. Vai controlando o movimento, conquiste seu corpo sem nenhum estresse, com bastante afinco, tranquilidade e bastante persistência. Agora vamos falar sobre outras formas fenomenais de melhorar seu treino, seu corpo, seus biomarcadores de saúde. Vou falar brevemente sobre o treino de restrição de fluxo sanguíneo, SARMs, que é a modalidade de suplementos excepcionais para o ganho de massa e perda de gordura, peptídeos também, que é outra classe de suplementos muito impressionante, e também a reposição hormonal, que vocês já conhecem. Então, vamos ao treino de restrição de fluxo sanguíneo, que é essa faixa aqui, que você prende nos seus membros, na sua perna e nos seus braços, para treinar e gerar adaptações bem interessantes, para dizer o mínimo. Porque o treinamento de restrição de fluxo sanguíneo é um sistema de condicionamento físico e reabilitação, né, muito usado em reabilitação, na fisioterapia. Então é baseado em evidências que permite que um paciente ou um atleta tenha os mesmos ganhos ou melhores que a musculação com um esforço menos intenso. É um exercício de musculação, só que usando essas faixas aí para você carregar menos peso e ter mais resultado. Então você consegue menos com mais, e isso se torna cada vez mais importante com a avanço da idade, porque o treinamento de restrição de fluxo sanguíneo ajuda a preservar o músculo, causa menos lesão. Esse é o ponto para a terceira idade. Você quer cada vez usar mais esse treino para prevenir lesões. Então, é mais seguro que o método tradicional de força, e é claro que os benefícios para a saúde vão muito além do treino em si. Então, eu vou relatar os 5 principais mecanismos do BFRT, que são surpreendentes. Número 1, aumenta a concentração de lactato no músculo. Lactato aumenta o quê? O ácido lático causa aumento da BDNF. BDNF está responsável pela neurogênese, a criação de novos neurônios. Então, você concentra mais ácido lático quando você prende os seus membros, já vou te explicar em detalhes. Assim, você aumenta a BDNF, que o ácido lático age no cérebro, aumentando a sua performance mental e criação de neurônios. Outra coisa que ele faz
é o lactato que desativa as miostastinas, né? E as miostatinas são reduzidas em até 50%. O que são as miostatinas? Se você colocar aí no Google, fazer uma busca rápida, knocked out mice, miostastinas knocked out mice. Os animais que tomaram hormônios que desativam a miotastina são enormes, assim, os bichos são grandes e fortes. Aquele touro que parece que tomou todos os hormônios e aqueles cachorros que são uma coisa impressionante. Então você coloca aí no Google, você vai entender o que eu estou falando. Knocked out mice and dogs, só escrever. Então você desativa esses hormônios que previnem o ganho muscular, né? Que é uma inibição genética, uma adaptação do corpo à inibição do ganho muscular. Se não tivéssemos essas enzimas, esses hormônios seríamos mais como chimpanzés e outros animais que são extremamente fortes, né? Não há vantagem evolutiva de ser tão forte assim, por isso você tem esse hormônio e assim você ajuda a desativá-lo. Também outra coisa, outra adaptação incrível, é que o lactato aumenta as células-tronco musculares em 300%, que elas se chamam células satélites. Vascular Endothelial Growth Factor, também aumentado, né? Fator endotelial de crescimento vascular. E esse hormônio é aumentado em 400%, que ele é um fertilizante para as artérias, basicamente, que causa a angiogênese, crescimento de novas artérias, que vai proporcionar mais fluxo sanguíneo para o seu músculo e para os órgãos. Então você melhora a saúde, aumenta o músculo, oxigena melhor os órgãos e a musculatura. Outra coisa é que o aumento do lactato, você pode ver que está tudo relacionado ao lactato, que quando você prende, né, você amarra aqui, no começo, perto do ombro, na perna também, perto da virilha, e assim você aumenta a concentração de lactato no músculo. E esse lactato que produz esses efeitos sensacionais. Inclusive o aumento da inflamação rápido, que quando você treina, você aumenta a inflamação no músculo, né, gerando as adaptações do treino, que estimula a mTOR. mTOR é a via anabólica do ganho muscular. Então, quando você aumenta a inflamação, você aumenta o ganho muscular, a inflamação muscular. Com essa faixa, você consegue um resultado mais notável, mais agudo. Então, você aumenta a sua inflamação de maneira mais aguda e mais breve. Então, você tem resultados superiores e mais rápidos. Então, é basicamente o seguinte, né? Como funciona? O sangue passa a sair dos membros pelas artérias e não pelas veias. Então, o sangue não sai pelas veias, só sai pelas artérias. Assim você concentra o fluxo sanguíneo nos membros e aumenta o lactato que eu falei. Você deixa o sangue mais preso nos membros. Você pode usar assim 30%, 50% do peso que você usaria num exercício normal. Então você faz tríceps, bíceps, você faz agachamento, você faz lunge, vários exercícios de perna. Então, com isso, assim, nesse exercício você faz 20 a 30 repetições. Você não precisa fazer 10, você faz mais. Só que você não precisa fazer 4 séries. Geralmente você faz 3 séries de cada exercício de 20 a 30 repetições, entendeu? Então, um treino tradicional de academia seria 4 de 10. Com isso, você faz, com essa faixa, são 3 de 20 a 30 repetições. E é realmente fenomenal, né? Eu sou um grande fã e atualmente estou fazendo esses treinos 2 vezes na semana em média, para alguns exercícios de perna, alguns de braço. Isso representa em torno de 20% do meu treino total, né? Ou seja, 80% do meu treino é normal na academia, mas alguns exercícios específicos eu uso isso, tendo resultados muito, muito bons. Agora, o próximo tópico, reposição hormonal, peptídeos e SARMs. A reposição hormonal, né, primeiro começamos com a testosterona. Você pode medir se há deficiência nos seus exames de sangue, ou se você quer equilibrar seus níveis, porque naturalmente cai com a idade, ou se você quer otimizar mesmo. Faça o que quiser. O importante é monitorar e manipular seus hormônios do jeito que você quiser, para o seu benefício. Então, o homem, como eu falei, ele costuma ter uma queda natural progressiva a partir dos 30 anos de idade, e principalmente hoje em dia, com a alimentação, estilo de vida moderno sedentário,
o homem está com níveis de testosterona muito mais baixos do que décadas atrás, o que é triste, mas é uma verdade, por isso ele está cada vez mais Nutelinha, né? Está cada vez mais obeso e com problemas de saúde. Para otimizar a testosterona, você pode subir para níveis de 800 a 1000 ou até mesmo 1400 de testosterona total. Para você subir 1400 é um nível adolescente, o nível que você tinha aos 20 anos de idade, né? Algumas pessoas. Então você pode otimizar para níveis da juventude, só que você precisa de fazer uns ciclos e de algumas precauções, fazer uma terapia pós-treino também. Então vou te passar tudo. Agora, como você consegue aumentar a sua testosterona? Você pode fazer a aplicação, que é a forma mais eficaz, né? A aplicação, geralmente nas nádegas, pela seringa mesmo, e de preferência eu recomendo dia sim, dia não, ou todos os dias, porque isso imita a pulsação natural da testosterona. Então você tem o citrato, propionato, né, medicamentos como Durateston e outros diversos que geralmente são os tradicionais, que melhoram bastante seus níveis de testosterona. Então consulte o médico para fazer um acompanhamento, vai atrás se for o caso, né? Já no caso das mulheres, elas podem estar perdendo testosterona por causa dos anticoncepcionais, então nas mulheres o gel de testosterona funciona melhor, porque a mulher precisa aumentar um pouco só testosterona. Se o homem usar o gel, ele vai aumentar muito pouco. E já que as mulheres não querem engrossar a voz e criar pelo, e crescer pelo, então doses menores funcionam melhor. O gel é 3 vezes menos eficaz que a injeção, para ganho de força, ganho de anabolismo, então o gel é só para reposição de mulher mesmo. O homem precisa da seringa, também tem cápsula, mas elas levam as enzimas hepáticas, então é melhor a seringa, de forma que você possa usá-las com mais frequência. A cápsula, se você for usar, tente usar por menos tempo, até uns 2 meses, para não sobrecarregar o seu fígado. Eu nem recomendo cápsula, não. Geralmente seringa realmente é bem superior, né? E um hack muito importante para aumentar a testosterona que pouca gente sabe, então ó, presta atenção nos detalhes. Muita gente só pensa em aumentar a testosterona de hormônio. Agora, a prática taoísta sexual é incrível, porque o taoísmo, que é uma tradição filosófica, religiosa, originada aí no leste asiático, na China, que é muito usada para a questão do sexo, né? Então, a prática taoísta visa o aumento da energia sexual através do controle de orgasmos. Que significa o quê? Que essa prática ancestral, que já foi comprovada pela ciência, né? Porque o estudo que eles fizeram, eles colocaram um grupo de atletas jovens submetidos a um estado em que, né, foram separados num experimento em que metade dos participantes do estudo não ejacularam por mais de 14 dias e os outros fizeram ejaculações frequentes, todos os dias praticamente. Então, um grupo imitou a filosofia taoísta do sexo e outro grupo fez o oposto, né, que é se masturbar o tempo todo e ejacular o tempo todo. Quais foram os resultados chocantes do estudo? Resultado extremamente chocante. Níveis de testosterona desses jovens atletas, é importante notar que eram jovens atletas, né, mas o mesmo pode acontecer, precisa ser replicado o estudo para ver se o mesmo acontece com outras pessoas, com outros homens, mas provavelmente acontece. A testosterona caiu para metade naqueles que tiveram a ejaculação constante. E eles testaram para ver quanto tempo, né, após a ejaculação, a queda de testosterona se manteve. Então, mesmo sem ejacular todo dia, quando os participantes ficaram 6 dias sem ejacular, foi o tempo que demorou para a testosterona voltar a subir. Então, você acredita que 6 dias foi o tempo que demorou para a testosterona voltar a subir? Ele manteve-se baixo por 6 dias. É incrível. Se eu for parar para pensar, antes de suplementar, tem formas naturais já comprovadas, como essa. Então, você pode voltar aos níveis de antes e, de preferência, né, é um assunto bem complexo e longo, mas vou resumir para vocês, que é você ficar sem ejacular pelo menos 14 dias. Assim você tem 8 dias da semana com níveis otimizados de testosterona, bem mais altos que estariam caso você ejaculasse com frequência. Então, por isso
que o taoísmo preza, muitos deles ficam meses ou anos sem ejacular. Muitos deles, inclusive, fazem sexo todos os dias sem ejacular. Então, você não necessariamente precisa parar de fazer sexo. Entendeu? Essa é a sacada. Mas, sim, controlar a ejaculação de modo que você tenha um tempo suficiente para retomar a atividade hormonal. Né? Agora, o tempo que for, se você vai ficar 10 dias, o mínimo é 10 dias. Se ficar 10 dias sem ejacular, 14, 30, daí vai de você. Eu realmente posso testar resultados fenomenais. E não só na testosterona, mas na qualidade de vida e qualidade da vida sexual. De longe. Realmente não tem dica mais importante quanto essa. Na questão hormonal e de estilo de vida mesmo. Então, os casais geralmente, para exemplificar, né, o que acontece normalmente, uma vez na semana eles transam em média, né, e isso é normal, porque alguns mais, alguns menos, mas por causa da queda hormonal que você tem quando você ejacula, natural perder o interesse sexual por um tempo. Então a pessoa fica aí 5, 6 dias sem querer transar, porque gozou e já vira a cara, quer pegar no sono. É isso que acontece. Por isso que o taoísmo preza a manter a energia do homem masculina preservada o tempo todo. Energia vital, a testosterona mais alta. Se você quiser saber mais, procure o grande expert nesse assunto, pesquisador Dr. John Gray. O Dr. John Gray, autor do best-seller Homens são de Marte, Mulheres são de Vênus. Esse cara é muito bom. Então, eu recomendo suas entrevistas no YouTube. Tem uma entrevista recente no podcast do Bulletproof. Ou atrás dele e atrás dos seus livros. Já vamos mudar de assunto. Reposição de hormônio de crescimento, né, o GH. GH é muito importante. É o hormônio da juventude. Tem muita coisa que você pode fazer para melhorar seu GH. E algumas formas são mais naturais, outras mais farmacológicas. E o jeito mais eficaz de aumentar naturalmente é com treinamento em jejum. Então, qualquer exercício de jejum vai ajudar, porque durante o período de jejum longo, o corpo aumenta muito o GH e em seguida o IGF-1. Né? Então, eu vou explicar, mas quando você realimenta, você aumenta o IGF-1, que é o hormônio do crescimento, da fase de reconstrução muscular, reconstrução dos tecidos, enquanto você faz o jejum, você aumenta o GH. Então, durante o jejum, GH, e ao realimentar, você aumenta o IGF-1 para o crescimento anabólico e o reparo dos tecidos. Só que um jejum de 16, 18 horas vai aumentar substancialmente seu GH, mas é só com um jejum de 24 horas que aumenta de 200 a 300%. 200 a 300%. Se você ficar 3 dias, o aumento pode subir substancialmente mais. 3 dias de jejum. Então, por isso que eu falo muito, prezo bastante pela prática de jejum longo de 24 horas, uma vez por semana pelo menos, e o jejum 16 horas diárias. Agora, vale notar, observar, porque cada contexto individual é diferente. Se o objetivo é ganhar bastante músculo e peso, daí você não quer treinar com mais 16 horas de jejum todos os dias, porque você precisa da reposição alimentar, né? Se o negócio é maromba mesmo, você vai precisar ingerir bastante calorias. E assim, sendo mais 16 horas por dia de jejum, pode atrapalhar os seus ganhos, porque você não consegue ingerir calorias suficientes. Né? Então, nesse caso, tente fazer, dependendo de 12 a 16 horas de jejum por dia, e se possível, uma vez na semana, 24 horas no dia de descanso. É o que eu fazia, eu fiz isso por muito tempo, costumava fazer 24 horas uma vez na semana. Agora, como eu estou surfando 5 horas por dia, que eu falei por um tempo, aí eu paro de surfar, volto a treinar, eu estou evitando fazer 24 horas, fazendo só 20, 18, uma vez na semana, para não induzir um déficit calórico muito grande e o suficiente para aumentar o GH, mas não o suficiente para eu perder os ganhos, porque eu realmente preciso ter um requerimento calórico bem alto. Então, é uma dica boa, mas cada caso é um caso,
E outra forma de aumentar o GH também é usando sauna. Sauna eu falo muito. Um estudo mostra que 30 minutos de sauna a 80 graus, né, que geralmente varia aí de 65 a 80 graus, tem que ajustar para a temperatura máxima das saunas aqui do Brasil, você aumenta o GH em 160%. Então, há estudos com resultados bem parecidos, 160% do aumento de GH é muito bom. Então, você tem um aumento de GH com a sauna, você tem um aumento de GH com o jejum, e você tem um aumento de GH via injeção de GH mesmo, né? Então, você tem as formas naturais e as formas farmacológicas. Agora, outra via de aumento do seu hormônio de crescimento é através dos peptídeos. Peptídeos é uma nova classe de suplemento fenomenal. Seu corpo pode secar muito, ganhar muito músculo e ainda por cima ter um efeito rejuvenescedor. É um reparo celular nos tecidos danificados, por isso que ele se chama hormônio da juventude. GH faz isso, ele melhora a pele, melhora o cabelo, melhora a função dos órgãos, ele acelera a cura de algum machucado ou danos, seja o seu sistema nervoso, intestino, qualquer órgão, qualquer parte do corpo. Então é realmente muito gratificante, só que pena que é muito caro, né? Custa de 800 a 2 mil reais por mês, dependendo do fornecedor, dependendo da quantidade que você toma. E esse é o motivo de muita gente fazer ciclos de GH por apenas 2 meses. Mas eu tenho uma boa notícia para vocês. Se você não sabe ainda, uma forma barata e mais eficaz ainda, no mínimo tão eficaz quanto para aumentar o seu hormônio de crescimento, é através de peptídeos. Os peptídeos são fenomenais, é a medicina do futuro. Porque peptídeos são cadeias de aminoácidos encontrados na natureza. São encontrados na natureza e são formulados, né? Cada um tem uma cadeia específica, tem uma formulação específica para fins específicos. Significa que eles podem ser estruturados para aumentar a longevidade, para melhorar o sono, né? Deep Inducing Peptides, né? Deep Inducing Peptides, peptídeos para melhorar o sono, para performance, que são Human Growth Hormone Peptides, ou outros aspectos de saúde também, como o aumento dos telômeros, está relacionado ao aumento da longevidade, também tem peptídeos para o sistema imune. Então, são várias classes. Eu só vou falar brevemente sobre os peptídeos para o ganho muscular, que são também o biohacking do futuro para os amantes do físico, né? Os amantes da saúde e da boa forma. Então, no Brasil, como sempre, vale notar, para quem estiver buscando, que sempre é atrasado, falta muita coisa aqui, por isso eu sugiro a compra seja feita nos Estados Unidos por um laboratório de confiança. Eu recomendo Peptide Society, né? Peptide Society, mas eu vou deixar outros links também na descrição desse vídeo. Tem o site Peptide Science também, porque, se eu não me engano, Peptide Society você tem que agendar uma consulta. Peptide Science, por outro lado, vende peptídeos de altíssima qualidade sem necessitar consulta médica no ZEUA, nos Estados Unidos. Então você pode encontrar uma mistura aí de ipamorelin, já vou direto ao assunto, né, que eu recomendo ipamorelin com CGC 1295. Essa combinação se mostrou muito eficaz em aumentar o GH. Você pode aplicá-los separadamente, mas essa combinação de ipamorelin com CGC 1295 se mostrou mais eficaz ainda, sobe mais ainda o GH e em conjunto não só aumenta esse hormônio em si, como mantém os níveis elevados por meses após a interrupção do treinamento, do tratamento. Então é o que todo mundo quer. Você parou de tomar e ainda mantém os ganhos, mantém os níveis elevados por mais tempo. Então você não podia pedir mais nada, né? Não tem como querer mais nada, é bom demais para ser verdade. Você paga 20% do preço, né? Os benefícios não acabam. Você paga 20% do preço para ter um efeito tão preponderante quanto e ainda não tem uma queda natural da sua produção natural com o tempo. Você mantém os ganhos por mais tempo, né? O GH, se usar por muito tempo, pode reduzir sua produção endógena natural, mas através dos peptídeos não. Por isso, são excelentes para
fazer ciclos de 2, 3 meses, né? Se você parar, você ainda mantém os ganhos por um tempo e depois você introduz a cada 6 meses. Eu vou te passar alguns protocolos específicos, vou entrar na questão dos SARS, que são outras classes de suplementos, mas só para finalizar os peptídeos, você pode acabar pagando 20% do preço para ter resultados melhores que perduram por mais tempo. Então é uma maravilha da ciência, né? Só um único detalhe desse é que talvez não entregue no Brasil. Na verdade, eu não sei. Você tem que entrar aí no site Peptide Society e descobrir Peptide Society, porque eu retiro diretamente nos Estados Unidos. Então, eu não preciso encomendar para o Brasil. Agora, vamos falar sobre a outra classe de suplementos incrível para ganho muscular. Os SARMs, que muita gente já conhece no Brasil, mais até que os peptídeos, porque chegou, você encontra no Mercado Livre, nesses sites aí, americanos.com, nesses aplicativos online de compra, mais que os peptídeos. Então eu vou explorá-los mais na próxima também, mas já passo várias dicas agora para você. Fica aí a dica, o RAD 140, RAD 140, você pode comprar no Mercado Livre, mas eu só garanto a qualidade mesmo no site Proven Science, americano. Tem o RAD 140, tem o Ligandrol também, que é o LGD 4033, né? Geralmente eles têm 2 nomes, eles têm as siglas e o nome. Então, Ligandrol pode ser LGD 4033. E esses são os mais potentes, mais famosos SARMs. Então, os estudos mostram um ganho de 2,5 a 5 quilos de músculo em 2 a 3 meses de uso. Ou seja, tem efeito muito, muito preponderante. Não é tão grande quando você se entupir de testosterona, né? Uma vez, que aliás a maioria das pessoas não fazem, mas os ganhos são similares a doses mais modestas de testosterona, porém doses bem significativas. Então produzem tremendos benefícios anabólicos no músculo, mas, né, o que difere eles dos andrógenos é que o anabolismo tem uma baixa relação andrógeno-anabólica. Né? Baixa relação andrógeno-anabólica, significa o quê? Que é excelente para a mulher, que não aumenta a testosterona demais. Então não faz com que a testosterona aumente, aliás, não aumenta a testosterona, não faz que a voz engrosse. Então por isso que muita mulher está optando pelo SARS. Então significa o quê? A sigla SARMs, modelador dos receptores seletivos de andrógenos. Então é um modulador seletivo, que significa que só aumenta o anabolismo muscular, sem ter um efeito andrógeno alto no corpo. A relação andrógeno-anabolismo é baixa. Então você tem mais anabolismo muscular com menos efeito andrógeno, que pode gerar crescimento de pelo, né, crescimento de voz, que é ruim para as mulheres, como eu falei. No caso, quem tem tendência genética a ter calvície, os homens pode ser um problema, ter testosterona alta, né, a suplementação de testosterona alta. Então isso acaba sendo uma alternativa porque não aumenta a testosterona, não ter esse efeito andrógeno, esses efeitos colaterais da testosterona. Também não aumenta, não diminui a produção endógena de testosterona, não desregula as células Luyt, o LH, o LF, aliás, e então você tem um efeito na redução endógena, na produção natural de testosterona, muito mais modesto do que a suplementação de testosterona alta. Então, muita testosterona pode fazer com que a sua produção natural de testosterona baixe por muito tempo. Já os SARMs, não. Já os SARMs, a maioria deles, os mais potentes, esses que eu falei, o ROD 140, o LG 4033, ele diminui um pouco sua produção natural de estrogênio, de testosterona, mas não diminui tanto quanto os andrógenos, quanto a testosterona. Então você tem essa vantagem e você ainda pode fazer um pós-ciclo para retornar o seu nível de testosterona à produção natural aos níveis anteriores, mas naturalmente você dura esse ciclo de reposição por menos tempo. Então você tem essa vantagem, vantajoso para homens, para mulheres. Esses são mais baratos, você encontra com muita facilidade no Brasil, Mercado Livre, pode colocar aí nas ferramentas de busca do Google e assim você consegue encontrá-los, né? Então, já falei, eu recomendo esse site. Você pode fazer um ciclo de SARMs em um momento e depois, quando você terminar, você faz um ciclo de peptídeo, né? O peptídeo que eu falei, o Pamorelin,
Assim você não perde os ganhos que você teve com o uso de SARS, porque você vai ganhar 2, 3, 4 quilos de músculo, daí depois quando você para de tomá-lo, você pode ter uma retração. E se você já emendar com um ciclo de hormônio do crescimento, né, os peptídeos para o hormônio de crescimento, com a Amorelin, você mantém os ganhos por mais tempo e pode até aumentá-lo, pode até continuar seu progresso. Então, essa é a recomendação. Eles produzem menos efeitos colaterais que os andrógenos, como eu falei, então a única questão é que você deve fazer um ciclo aí de 2, 3 meses, não passar disso, então 2, 3 meses pode usar SARS, 2, 3 meses pode usar os peptídeos, então é bem recomendado essa forma, esse protocolo que eu passei. Outro ponto importante é que se você, como eu falei, diminuir sua produção endógena de testosterona, você tem que medir, porque você produz, você diminui, não vai diminuir tanto quanto a testosterona muito elevada, mas pode diminuir até 50%. E essa redução pode levar até 50 dias para voltar ao normal. Né? Com a testosterona alta pode demorar meses. E com o SARS pode demorar 50 dias, geralmente, e às vezes nem isso. Às vezes é bem menos que isso. Por isso que é vantajoso também. E se você quiser fazer o chamado pós-ciclo, como eu falei, que é um detalhe importante para retomar seus níveis naturais de testosterona, você pode usar alguns medicamentos específicos, mas por hoje eu só vou passar o HCG. HCG, muitos de vocês já conhecem, você pode tomar algumas semanas para estimular a produção natural de testosterona nos homens. Isso você faz o pós-ciclo, né, de testosterona ou pós-ciclo de SARS. Só que, como eu falei, pós-ciclo de testosterona você vai precisar mais, né, talvez aí 4 semanas ou mais de HCG, e pós-ciclo de SARS talvez não precise de tudo isso. Só geralmente 2 a 4 semanas é o suficiente, porque só a testosterona vai cair 20, 30, 40%, 50% no máximo. Algumas pessoas optam a não fazer, não realizar esse pós-ciclo com SARS. Agora, com a testosterona alta, geralmente todo mundo faz o pós-ciclo, senão vai passar bastante efeito colateral aí, que se estende aí desde a queda de produção de espermatozoide, atrofiamento dos testículos e assim vai. Tá bom, pessoal? Então, eu espero aí ter passado bastante dicas. Lembra aí, ó, treino de restrição de fluxo sanguíneo, a prática taoísta de aumento de testosterona, para você não ejacular menos de 10 dias por vez. Também a reposição hormonal por peptídeos, classe de suplemento SARS para ganho muscular. E essas dicas são fenomenais. Foque no seu treino, né? Se você fizer tudo isso e tiver um treino sem vergonha, você não vai chegar em nenhum lugar. Então, foque no seu treino, se aprimore e toda semana aumente mais a sua carga. Tá bom, pessoal? É isso aí. Vamos que vamos.